Tá certo. Bem, eu quero agradecer, né, em nome da Associação Psicodélica do Brasil, junto com o Sandro, agradecer o convite para falar para vocês aqui no Setembro Amarelo. A gente vai focar no tratamento da depressão, entendendo que a depressão é um grande fator de risco para o suicídio. E a gente vai tentar explicar, então, por que os psicodélicos são um tratamento diferenciado para a depressão. Então, assim, o título da minha apresentação é o uso de psicodélicos como um novo paradigma no tratamento da depressão, da ação farmacológica à valorização da experiência psíquica. É que, basicamente, nós entendemos que o tratamento com psicodélicos não é apenas um tratamento de você dar uma substância para tentar retirar algum sintoma. O que a gente foca, principalmente quando a gente fala de tratamento com psicodélico, é a experiência psicodélica. É uma substância que proporciona uma experiência mental, que modifica padrões mentais, que faz a pessoa ter contato com o inconsciente, e é a partir dessa experiência que a pessoa pode ser tratada se ela estiver num contexto psicoterápico. Então, também não basta a substância, tem que ser a substância, a experiência que a substância proporciona e o trabalho psíquico em cima dessa experiência. Então, os psicodélicos são substâncias que esse nome vem do grego, psique, que significa mente, alma, e delo, que significa revelar, mostrar. Então, significaria tornar a alma manifesta. E esse termo tem a ver com uma característica especial da experiência com as substâncias psicodélicas, que é o fato de ser uma experiência que muitas pessoas referem como intensa e transformadora. Muitas pessoas usam termos como transcendência, ou expansão da consciência, e ajuda justamente na emergência de conteúdos do inconsciente, muitas vezes insights durante essa experiência, e também mudanças de padrão de pensamento. Então, assim, os psicodélicos, na verdade, são substâncias que são incluídas no grupo maior, chamados de alucinógenos. E esse grupo é bastante heterogêneo, e esse nome é até um pouco impreciso, porque alucinógenos remete àquilo que causaria alucinações. Só que, na verdade, essa gama imensa de substâncias que causam alterações sensoperceptivas e de consciência, elas não causam exatamente alucinações, porque não são alterações exatamente iguais às presentes em quadros patológicos. Então, não são substâncias que geram alucinações, mas geram alterações sensoperceptivas significativas. Essa gama enorme de substâncias inclui MDMA, que é a substância do êxtase, maconha, ketamina, anticolinérgicos aí presentes em plantas, como trombeta, ibogaína, enfim, um número muito grande de substâncias. E essas substâncias todas vêm sendo atualmente pesquisadas para tratamentos em saúde mental. Geralmente seguindo um padrão muito parecido, que é justamente associar a experiência que essas substâncias dão de alteração da sensopercepção a um processo de psicoterapia. Então, geralmente, a pessoa utiliza... Você não quer parar de brincar com você? Tem algum microfone ou outro ligado aí. Então, geralmente... Já foi desligado já. Tá bom, obrigada. Geralmente, então, voltando, né, esses alucinógenos, eles têm sido pesquisados também, tem sido aventada a hipótese do uso deles dentro da psicoterapia, justamente fazendo com que eles gerem experiências intensas e essas experiências possam ser utilizadas para tratamento. Então, geralmente, os mesmos grupos de pesquisas ou empresas que têm pesquisado outros alucinógenos também têm pesquisado os psicodélicos clássicos. Mas, assim, eu não vou falar, é uma gama muito grande de substâncias, inclusive a própria maconha também está nesse grupo, pode ser considerado um alucinógeno, mas eu vou focar aqui na apresentação nos psicodélicos clássicos, que são 4 substâncias principais. São LSD, o DMT e a psilocibina, que são do grupo das triptaminas, e uma feniletilamina, que é a mescalina. O LSD é semissintético, o DMT é presente em várias plantas e é a substância da ayahuasca, a psilocibina é a substância dos cogumelos e a mescalina é a substância presente nos cactos. Então, se nós formos observar, os psicodélicos, eles têm uma estrutura química semelhante à serotonina. A gente consegue observar essa estrutura e o principal mecanismo de ação deles
é como agonista do receptor de serotonina 5-HT2A, principalmente em regiões do córtex cerebral. Então, como eu já disse, essas substâncias, na verdade, são encontradas na natureza. Na verdade, só o LSD, que ele é semissintético. Ele é feito em laboratório a partir de precursor de um alcaloide, né, presente num fungo que está no esporão do centeio, ou ergot. Então, ele é um derivado do ergot, né, assim como outros ergotamínicos que são utilizados para cefaleia. E também a mescalina está presente em cactos, como o peió de São Pedro, que são cactos presentes principalmente no México, mas também em outros lugares. A psilocibina é uma substância presente em muitos tipos de cogumelos do mundo todo. Tipicamente esse cogumelo aí marrom, né, que está aparecendo na figura. E o DMT está presente em várias plantas e, como eu já disse, é utilizado para fazer a bebida ayahuasca, que é uma bebida utilizada tradicionalmente também há muito tempo em processos religiosos, rituais. Então, assim, os psicodélicos têm uma história com a medicina ocidental que é uma história complicada, digamos assim, né? No início do século XX, eles tiveram essa estrutura química identificada, foram nomeados, e na década de 50 foi estimulado o estudo dessas substâncias. Na verdade, nesse período, a gente ainda não tinha medicações psiquiátricas, né? A primeira medicação mesmo foi a clorpromazina, que surgiu em 1952. Então, os laboratórios, eles, a partir da descoberta do LSD, a partir da identificação dessas substâncias, eles incentivaram o uso pelos psiquiatras na clínica e também usos em pesquisas. Então, dezenas de milhares de pessoas nesse período foram tratadas com essas substâncias, com os psicodélicos, inclusive para quadros como alcoolismo ou realmente para a própria depressão. Tá? Então, foram muitas pessoas tratadas nesse período. Mas aí, na década de 70, né, com toda uma crise do sistema, iniciou-se aí um período chamado de guerra às drogas. Foi um período de proibição de várias substâncias, da maconha também, né, muitas substâncias, e entre elas os psicodélicos. E nessa época, criou-se em torno dos psicodélicos um medo excessivo, né, um pânico geral, a partir de estudos que não tinham muito rigor científico e diziam coisas bem graves em relação aos psicodélicos, como, por exemplo, que poderiam causar alterações cromossômicas ou coisas assim. Bem, então, teve essa proibição, que acabou não sendo muito por um motivo científico, médico, mas teve mais um motivo político. Mas, assim, algumas pesquisas continuaram e, recentemente, houve um interesse maior nessas substâncias, né? Até porque, resgatando essa história do passado, de que elas já foram substâncias utilizadas com sucesso, inclusive, para tratamentos psiquiátricos. E, assim, ultimamente a gente percebe, né, a própria depressão como uma situação muito grave, né? E cada vez aumentando mais. E a gente vê na nossa prática mesmo que as medicações que aí estão, nem sempre elas são efetivas, né? Então, isso gera um interesse num estudo cada vez maior de novas substâncias. E por isso houve esse interesse renovado pelos psicodélicos. Então, como eu já disse, o mecanismo de efeito é principalmente a partir da ação nesse receptor de serotonina, que é o 5-HT2A, no córtex. E, assim, principalmente no córtex sensitivo e no córtex de associação. Principalmente o córtex de associação terciária, né, áreas de alto nível. Não é encontrado em áreas motoras primárias, então os psicodélicos não geram alterações motoras. E também não são encontrados no córtex, no tronco cerebral. Então, por não estar no tronco, também não geram alterações autonômicas ou depressão respiratória, coisa assim. Então, bem, o efeito que os psicodélicos causam depende muito do contexto. Como eu falei, as pessoas podem referir experiências muito intensas, transformadoras, né? Mas isso depende. Não é sempre que isso vai acontecer e depende muito da situação. Então, a gente diz que a gente tem um tripé, que seria o chamado drug, set e setting.
Ou seja, que a experiência que você vai ter com psicodélico depende da substância, claro, a quantidade que você está usando, por exemplo. Também depende do set, ou seja, esse set se refere ao indivíduo. Então, seria as expectativas, o estado emocional do indivíduo, ou até mesmo o estado físico dele. E o setting se refere ao ambiente, né? Sendo assim, o ambiente físico em si, a presença ou não de alguém ali junto a essa pessoa, né? E assim, lembrando que a pessoa, quando usa psicodélico, ela fica muito também mais sensível aos estímulos ambientais. Então, várias coisas no entorno desse ambiente, elas são importantes. A música, quais são os estímulos visuais no entorno, né? E até mesmo outras coisas que normalmente talvez a gente não perceberia, mas com psicodélico, a gente tem muito mais intuição, a gente consegue ter um nível de percepção de algumas coisas diferentes. Então, assim, toda a energia do ambiente externo também conta para o efeito do psicodélico. E essas são relatadas muitas alterações, né, sensas perceptivas, alterações visuais, que são muitas vezes ditas mirações, né, alterações que são relativamente típicas. Também tem alterações do humor, a pessoa pode ter habilidade perceptiva, pode rir, pode chorar, né? A pessoa pode ter uma facilitação de insights, aumento da sua intuição, e pode ter também experiências chamadas experiências de pico, experiências intensas, que podem ser místicas, vistas como espirituais, né? E também a chamada dissolução do ego, que é uma situação em que se diz que a pessoa tem um sentimento oceânico, um sentimento de completa comunhão com todo o resto que existe. É como se ela deixasse de ser ela, perdesse o seu ego e estivesse em comunhão com tudo. Claro, isso não acontece sempre, que as pessoas utilizam a substância, mas é possível que a pessoa venha a ter essa experiência. Geralmente, os efeitos duram algumas horas, né? E durante o efeito, o uso do psicodélico, pode acontecer da pessoa ter alguns efeitos adversos aí, ou corporais, né? Geralmente acontece um leve aumento de tom simpático, né? Uma midríase observada, mas assim, um aumento bem leve de PA e frequência cardíaca, que não chega a ser clinicamente significativo, geralmente. Tonturas, fraquezas, tremores, náuseas, cefaleia também podem acontecer. Esses efeitos, então, físicos, eles não são tão intensos, ainda mais se a gente comparar com os efeitos mentais, que são de bastante significância, né? Então, assim, os psicodélicos, eles foram aí proibidos, né? E no período da proibição, muito se falou, assim, como se eles representassem um risco muito grande. Inclusive, existe a ideia de drogas pesadas, né? Quando a gente fala LSD, cogumelo, as pessoas pensam logo em drogas muito pesadas. Mas isso não é bem verdade, né? Se a gente for observar o que a ciência tem nos mostrado ultimamente. Então, por exemplo, em relação à overdose, não existe morte por overdose de psicodélico clássico, tá? Lembrando que, assim, claro que se a pessoa obtiver alguma substância no mercado ilícito, ela pode estar utilizando algum contaminante, alguma coisa que não é o psicodélico clássico, e aí ela vai ter um risco. Mas a gente tem relato, inclusive saiu esse ano numa revista científica, relato de caso de uma mulher que fez uso acidental de 500 vezes a dose normal do LSD, porque o LSD é muito potente. Então, normalmente a gente conta por microgramas de LSD. Ela fez uso de alguns miligramas e então ela acabou tendo uma experiência, né, intensa. Porém, assim, foi uma experiência que durou muitas horas e ela teve, parece que, mais vômitos do que normalmente teria. Mas, tirando isso, ela não teve mais nenhum outro problema. E, na verdade, curiosamente, ela teve até um benefício, porque essa mulher tinha uma dor no pé, e essa era uma dor crônica, e ela estava já dependente de opioide devido a essa dor. E, na verdade, ela teve uma melhora dessa dor, e até deixou de ficar dependente de opioide depois dessa experiência de uso acidental de uma dose cavalar de LSD. Então, não tem o risco de overdose, de morte por overdose dos psicodélicos clássicos, que são aqueles que eu já falei. Também em relação à dependência, muito se pensa, né, que elas vão causar dependência, mas não tem, na verdade, esse relato
E se a gente for observar, são medicações que são medicações, não, substâncias, né? Que não têm a tendência de causar fissura e nem tem a tendência de causar síndrome de abstinência, que é o típico, né? Porque quando a gente diz de dependência mesmo, geralmente isso se refere àquelas substâncias que a pessoa fica procurando, né? Que ela sente falta, sente abstinência, tem que procurar de novo, sente aquele desejo, e não é o caso dos psicodélicos. Então, assim, um risco, talvez, que deva ser bastante levado em conta em relação aos psicodélicos, é justamente o fato do psicodélico proporcionar uma experiência intensa de alteração senso-perceptiva e de consciência, que pode, em alguns casos, levar o indivíduo a ficar agitado ou perder a noção do entorno dele. E ele pode, de repente, se jogar na frente de carros ou se jogar de um prédio, algo assim, né? Esse seria um risco possível. E esse risco ele é facilmente manejável se a pessoa fizer uso da substância num ambiente protegido, acompanhada de pessoas que estão ali na possibilidade de ajudá-la, né? Então, esse risco é bastante diminuído. Bem, e aí tem a experiência psicodélica difícil, que seria chamada bad trip, ou as pessoas na ayahuasca chamam de peia. E essa experiência, na verdade, é quando a pessoa faz o uso do psicodélico e, na verdade, a experiência não é necessariamente agradável. A pessoa pode entrar em contato ali com conteúdos inconscientes que são desagradáveis. Ela pode ter medo, né? Ela pode ter sensação até de paranoia ou de alguma coisa que seja para ela muito ruim. Mas isso não necessariamente significa que a experiência vai ser ruim depois, né? Porque depois da experiência em si, a pessoa pode trabalhar em terapia aqueles conteúdos que surgiram na experiência. Então, é aquilo que o Sandro vai explicar um pouco mais à frente, que é a ideia da integração, né? Integrar essa experiência que o indivíduo teve, elaborar melhor como que foi isso. Em relação também ao risco de psicose, que é outra coisa muito falada, né? Afinal de contas, a primeira coisa que a gente pensa também, bem, você está utilizando uma coisa, está tendo um monte de alteração senso-perceptiva, então, será que isso pode gerar uma esquizofrenia? Você pode ficar doido por causa disso? Inclusive, o Hoffman, que foi o primeiro cara que descobriu, né, que fez o LSD, e a primeira pessoa que usou o LSD teve esse medo, né? Ele mesmo relata que achou que poderia ficar doido, né? Ficar louco por causa disso. Bem, na verdade, não tem relatos de que os psicodélicos causem esquizofrenia, né, ou causem um transtorno psicótico de longo prazo. Na verdade, isso não é relatado. Mas pode acontecer, sim, psicose durante o efeito, durante a experiência de uso. Em alguns casos, geralmente em pessoas suscetíveis, e normalmente não dura mais de 48 horas, 72 horas aquele sintoma. Uma outra coisa que é relatada também como risco, e está no DSM, inclusive, é o transtorno persistente da percepção causado por alucinógeno. Desculpem. Esse transtorno, na verdade, ele é um transtorno que ele é raro, tá? E, na verdade, a gente não sabe muito bem, mas aparentemente ele é causado em pessoas que têm uma suscetibilidade também, já tem algum transtorno mental, transtorno por uso de substâncias. E ele normalmente, assim, ali no DSM, ele é jogado junto com o flashback. Só que o fenômeno de flashbacks, eles não são exatamente a mesma coisa, porque o flashback, ele é um retorno espontâneo, sem o uso da substância, de alterações visuais típicas do momento de uso da substância. E, normalmente, os flashbacks não são vistos pelas pessoas que têm como algo negativo. Muitas vezes é benigno, as pessoas acham ok. Até porque esse espontâneo não é tão espontâneo assim, né? Alguns artigos relatam que a principal causa de flashback seria o uso de maconha. E a maconha é uma substância que pode até ser considerada um psicodélico, embora não típico, né? Clássico, né? Então, não isso é um pouco controverso, né? Mas de qualquer forma tem sim relatos de pessoas que acabam talvez por já uma suscetibilidade também da saúde mental delas, tendo essa questão de problema de ter retorno, de lembrar e ter uma revivescência, reviver essa experiência psicodélica como uma coisa desagradável. Mas então, assim, falando, já que não tem risco de overdose, né? Não tem risco de dependência.
e a própria experiência, se ela for protegida, ela apresenta pouquíssimo risco, a gente percebe que os psicodélicos não estão entre as substâncias psicoativas mais perigosas. Saiu uma pesquisa muito importante de 2010, lá feita no Reino Unido, que avaliou várias substâncias psicoativas, drogas, né, lícitas e ilícitas, em relação ao risco que elas representam para o próprio indivíduo e para terceiros. E nesse ranking de substâncias, o álcool ficou em primeiro lugar como a mais perigosa, seguido da heroína e depois do crack e da metanfetamina. E a gente observa que os psicodélicos clássicos ficaram lá no final da lista. LSD, os cogumelos, o êxtase, ficaram bem no final. Então, assim, a gente vê que eles praticamente, risco para terceiros não apresentou praticamente nada e o risco para a própria pessoa pequeno também. E isso foi, assim, um trabalho importante, envolveu dezenas de especialistas e esse trabalho já foi replicado em outros países também, a Austrália fez, e o resultado foi extremamente parecido com os psicodélicos ocupando o final da lista, assim, de longe, né? As que menos representam risco. Então, assim, as contraindicações para o uso de psicodélicos seriam psicose, transtorno bipolar e alguma questão cardiovascular que esteja descompensada. Bem, e existem também interações, né, que as pessoas perguntam sempre, então já vou até adiantar essa pergunta. A pessoa pode fazer o uso do psicodélico usando outras substâncias, outras medicações psiquiátricas. A gente geralmente desaconselha o uso associado a medicações que tenham ação serotoninérgica, né? Antidepressivos, sejam os duais, sejam os tricíclicos ou os serotoninérgicos em si, né? Também o tramal, né? Ou também ergotamínicos. Isso a gente vai evitar utilizar junto. O lítio também nas pesquisas, talvez até por uma questão hidroeletrolítica, não sei bem, também ele é contraindicado. Tirando isso, não se contraindica mais, não tem assim interação tão importante com outras substâncias. Inclusive, os psicodélicos não causam redução de limiar convulsivo, né? Isso é interessante, porque apesar da ação assim, de causar bastante, digamos assim, ação ali nos neurônios, né? A gente tem toda uma gama de atividade neural, mas não acontece a redução de limiar convulsivo, não. Então, assim, como que os psicodélicos poderiam servir para a depressão? A gente está aqui falando do risco de suicídio, que muitas vezes a depressão é um grande fator de risco, e a depressão tem aumentado cada vez mais no mundo, e a depressão, até em 1/3 dos casos, ela pode ser resistente ao tratamento que aí se encontra, ou seja, não responde a 2 antidepressivos de classes diferentes. E aí os psicodélicos eles entram como uma terapia inovadora, não apenas porque eles têm aquela ação serotoninérgica propriamente dita, mas pela questão da experiência psicodélica. A gente poderia utilizar a experiência psicodélica, que permite insights, que permite mudança de padrões mentais, que permite a pessoa olhar para o seu inconsciente, né, perceber o seu inconsciente, utilizar isso junto à psicoterapia para auxiliar, então, no tratamento da depressão. Então, a terapia psicodélica não tem um modelo único para ser feito, mas ultimamente as pesquisas elas têm utilizado principalmente esse modelo. O Sandro também, acredito, vai falar um pouco mais disso, mas só para dizer rapidamente, é um modelo que consiste em, primeiro, a pessoa ter algumas sessões com terapeutas de preparação, né? Muitas vezes a pessoa nunca fez uso de psicodélico, então vai explicar para a pessoa como que é usar o psicodélico, o que esperar, né? Vai preparar a pessoa para aquilo, além de, claro, né, começar a trabalhar algumas questões, conhecer a pessoa e que questões que podem surgir ali durante a experiência. Depois vai ter a sessão de uso em si, na qual a pessoa vai ficar acompanhada de 2 terapeutas durante algumas horas, que são do efeito da substância. Ela vai ficar com vendas nos olhos, então ela é estimulada a olhar para si mesma, para dentro de si mesma. E ela também vai ficar com fone, ouvindo uma playlist, geralmente uma playlist que é de música instrumental, preparada para ajudar que a experiência seja uma experiência de introspecção, né?
Bem, e depois você tem as sessões de integração, que é uma parte fundamental desse processo, porque a pessoa vai ter uma experiência, vai lidar com suas questões inconscientes, e aí o que ela vai fazer com isso, né? Ela precisa depois trabalhar isso em terapia. Então, as pesquisas utilizando esse tipo de terapia para depressão, elas têm mostrado excelentes resultados. Em 2018, houve aí, né, em Londres também, uma pesquisa para pessoas com depressão resistente, ou seja, já não respondiam às medicações que existem, e 2/3 dessas pessoas responderam à terapia psicodélica, nesses moldes que foram feitos, né? E isso, eles fizeram follow-up, as pessoas continuaram respondendo bem 3 meses depois, 6 meses depois também, inclusive. E o FDA, o órgão dos Estados Unidos que regula essa parte aí de medicação, aprovou, né, em 2018, deu para assim um selo, que é um selo de terapia inovadora para esse tipo de terapia. Isso significa que em breve, talvez 1, 2 anos, a gente vai ter essa terapia sendo aprovada mesmo. E aí vai poder ser utilizado, então, os psicodélicos vão poder ser utilizados nesse contexto de terapia. A gente já tem atualmente 2 empresas, 2 institutos, né, fazendo pesquisas que já estão em fase 3, ou seja, multicêntrico, já estão bem avançados nas pesquisas, mostrando a efetividade no caso da psilocibina, que é o psicodélico dos cogumelos. Então, por que é inovadora? É inovadora porque se a gente comparar com os antidepressivos, primeiro tem uma ação muito mais rápida, a gente sabe que os antidepressivos demoram umas 2 semanas para fazer efeito. Os efeitos adversos também são um pouco duradouros, geralmente são durante a sessão mesmo, e enquanto que os antidepressivos são usados muitas vezes de longo prazo, e a pessoa tem aqueles problemas que a gente já sabe, síndrome metabólica, né? A pessoa às vezes tem disfunção sexual, que dura, que perdura, não melhora, né? E também os psicodélicos, eles não têm que fazer desmame, né? Efeito de descontinuação. Também a questão da interação é bem tranquila e também a pessoa só vai utilizar ali, vai ter aquela experiência, então não vai ficar utilizando, então não vai interagir mais, né? Além disso, a questão do risco de suicídio, porque a gente sabe que muitos pacientes com depressão tentam suicídio com a própria medicação que eles usam, né? E no caso dos psicodélicos não haveria essa questão, porque eles só teriam acesso ao psicodélico durante as sessões, momento de uso, momento da experiência, né? E mesmo se eles utilizassem, como a gente já viu, você pode utilizar 500 vezes a dose que não tem risco de suicídio. Também, uma coisa muito importante e diferente é que os psicodélicos eles geram uma liberação emocional, né? A experiência psicodélica mostra o inconsciente da pessoa, coloca a pessoa de frente com seus demônios e com as suas questões, ao invés de eliminar o seu sintoma. Então, ao invés de fazer como muitas vezes o antidepressivo que gera aquele esgotamento, reduz o sintoma, é como se a pessoa estivesse fugindo do problema, né? O psicodélico não, ele coloca a pessoa de frente com o problema. Então é uma outra perspectiva, né? Então, assim, falando neurologicamente, a gente tem 2 hipóteses principais de por que esses psicodélicos funcionariam. São apenas hipóteses, né? Mas uma delas diz respeito a um circuito neural chamado de Default Mode Network, que seria rede neural de modo padrão. Seria um circuito neuronal ligado à metacognição e autorreflexão. Quer dizer, o circuito que está bastante ativo quando a gente está pensando em si mesmo. E ele está hiperativado de forma patológica em quadros como depressão, toque, ansiedade. Seria ligado ao neuroticismo, né? E pensamentos ruminativos. Alguns dizem que esse seria um circuito que representaria o self ou o ego, né? Então, na verdade, o que acontece é que exames de imagem funcional mostram que com o uso dos psicodélicos, esse circuito, que seria o circuito do self, ou o circuito do pensamento ruminativo, ele está reduzido, ele se dilui. E, portanto, essa experiência que eu falei que pode acontecer de dissolução do ego, de sentimento oceânico, de comunhão com o todo, pode estar relacionada a esse tipo de mecanismo neural, né? Outra coisa também é a questão da entropia cerebral. É um conceito que se tem, né, que, na verdade, o cérebro ele formaria novas conexões. A gente observa isso, que
são feitas conexões em áreas cerebrais que normalmente não se conectam quando você usa os psicodélicos. Isso é bem fácil da gente deduzir que poderia acontecer, né? Afinal de contas, a gente tem sinestesia, a gente tem uma série de alterações sensoperceptivas que tem tudo a ver, né, com essa formação de conexões entre áreas do cérebro. Então, assim, é como se aumentasse a entropia do cérebro. A entropia, na verdade, é uma incerteza de sistemas fechados, né? Então, é como se o cérebro ficasse mais ali entre a ordem e a desordem e ele pudesse, então, mudar padrões rígidos, né? E talvez por isso os psicodélicos estejam associados à criatividade, aos insights, né? Isso é bastante relatado com os de psicodélicos, seja uma experiência intensa, arrebatadora ou não. Bem, então, assim, por último, fechando, só para dizer por que a gente acha que os psicodélicos são um novo paradigma em saúde mental. Porque aqui a gente não está falando mais da eficácia de um fármaco propriamente, né? A gente está falando de uma experiência. E assim, a gente não está falando do modo que acabou acontecendo, né, na saúde mental, que é uma separação entre psiquiatria e psicologia. E aí o psiquiatra, ele dá uma medicação para tirar um sintoma, para tratar alguma coisa que é mais do corpo, né? Se você está com insônia, se você está com fadiga, se você está com perda de energia, se você está com perda de apetite. Então, vamos tratar o seu sintoma. Débora? Acho que a Débora caiu, foi isso? Acho que não caiu, tá só sem áudio. Ficou sem áudio. Débora, você ouve a gente? Eu estou avisando ela, só um minuto aqui. É porque ela continua aparecendo ali o nome dela, né? E a apresentação não caiu, né? Então, É. provavelmente ela deve estar isso aí. Enquanto a gente está esperando a Débora, Ela não eu consegui falar com ela, ela não sabia que estava sem o áudio, na ela estava verdade. falando até agora. Ela estava falando, ela ficou um pouco. E ela está tentando ver porque, na verdade, a princípio o áudio dela está aberto, mas aí não sei se deu algum problema na máquina dela. De repente ela entrar e sair, resolve. Em geral, a internet é assim, né? A gente conecta, reconecta e funciona. E eu estou vendo que tem várias pessoas fazendo algumas perguntas pelo chat. E aí eu acho que é interessante depois o Sandro e a Débora darem uma olhada até para a gente poder estar respondendo. São perguntas mais direcionadas à questão mesmo que está sendo discutida do psicodélico. Gente, eu caí, desculpa. Não, sem problema. Mas eu estou terminando, é o meu último slide, tá? Então eu só vou finalizar. Foi a partir desse último slide que saiu o áudio, é isso? Isso. Tá, então eu vou compartilhar aqui de novo esse slide, mas só falta ele mesmo. E coisas da tecnologia, né? Fazer o quê? Eu espero que volte nele, né? Vamos ver lá se vai abrir aqui. O último slide aqui, tá. Então tá, estão me ouvindo aí, né? Isso, normalmente. Então, eu estava explicando por que é um novo paradigma em saúde mental.
Porque normalmente a gente pensa em tratar os quadros de transtornos mentais pensando no sintoma que as pessoas apresentam e a gente dá uma medicação para cortar aquele sintoma, né? E muitas vezes isso, por um lado, o psiquiatra faz isso, né? Tenta diminuir os sintomas físicos da pessoa. Por outro lado, o psicólogo tenta trabalhar as questões psíquicas. Existe alguma coisa inconsciente, existe uma coisa das relações da pessoa, uma questão psíquica por trás daqueles sintomas. Só que o psiquiatra de um lado quer mascarar os sintomas, o psicólogo do outro lado às vezes até precisa do sintoma para entender o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente fica muito separado, né? E no caso dos psicodélicos, eles não são uma questão de pensar no fármaco em si, mas sim na experiência que o fármaco proporciona, né? O que a substância proporciona. E a gente, inclusive, sabe que experiências psicodélicas mais intensas, porque, claro, nem sempre a experiência vai ser intensa. Pode ser que a pessoa use psicodélico até numa dose alta e tenha uma experiência ok, mais ou menos, enfim. Mas aquelas experiências que são mais intensas, do ponto de vista de ter uma questão mística, de ter, às vezes, essa questão da dissolução do ego, elas estão correlacionadas com maior melhora dos quadros mentais. Inclusive, né, já tem pesquisas mostrando isso claramente. Então, a ideia também que nós temos aí é o seguinte: a gente pensa que do mesmo jeito que traumas, situações de violência, de doença grave, situações difíceis na vida podem ter consequências negativas de longo prazo na saúde mental, também se a gente pensar experiências intensamente positivas, elas podem ter um efeito positivo de longo prazo, né? Então, uma experiência psicodélica bem trabalhada, principalmente junto a uma psicoterapia de qualidade que trabalhe bem essas questões, com certeza ela pode ter um fator de melhora de longo prazo, sem que precise a pessoa também repetidamente ficar fazendo uso da medicação. Então, por isso que a gente fala aqui de um novo paradigma. Não é uma questão de uma medicação para um sintoma, mas é uma experiência, um contato consigo mesmo, com seu inconsciente e um trabalho em cima desse contato que a pessoa pode ter com a sua própria mente, que está revelada aí, né, pelos psicodélicos. Então é isso, gostaria de agradecer de novo. E quem quiser algum trabalho, quem quiser algum artigo desse, pode me mandar e-mail para psiquiatra.debora@gmail.com, que aí a gente conversa e eu posso enviar. Obrigada e desculpem a confusão. Em primeiro lugar, novamente, boa noite. Agradeço novamente a Sandra, a Mari. Vou me apresentar e pode passar para o segundo slide. Eu queria falar um pouquinho, rapidamente, o horário já está avançado. Bem, me apresentando um pouco melhor, eu sou músico e psicólogo. Eu costumo, inclusive, apresentar que eu sou músico primeiro, antes de ser psicólogo, porque eu toco em grupos que se identificam com uma estética psicodélica, experimental, desde o início dos anos 90, desde 91, eu comecei a tocar em grupo. Então, essa é uma coisa muito importante na minha formação e na minha prática mesmo. Assim, ao mesmo tempo, eu sou psicólogo, formado pela UFRJ, onde eu desenvolvi um pouco mais a abordagem psicanalítica, né, assim, nos meus estudos lá dentro da UFRJ, e também com a experiência em saúde mental, eu também entrei em contato com a luta antimanicomial. Eu comecei a trabalhar na saúde mental, estagiar na época, assim que foi aprovada a lei da reforma psiquiátrica. Fiz especialização, mestrado e doutorado em psicologia, onde eu peguei uma ênfase mais com a análise institucional, a esquizoanálise e a redução de danos. Assim, são perspectivas com as quais eu entrei em maior contato ali. Tenho também experiência no consultório, na área da saúde mental também, serviço de saúde mental, na docência do ensino superior, em algumas disciplinas, por exemplo, teorias do inconsciente, psicofarmacologia, supervisão de estágio em CAPS-AD e também coordenação de uma pesquisa sobre estigmas de grupos ayahuasqueiros no Maranhão,
sob uma perspectiva chamada psicologia anomalística, que é um campo que busca pesquisar experiências ditas anômalas, que são experiências que não são catalogadas, digamos, pelos conhecimentos hegemônicos vigentes, padrão. Ao mesmo tempo também, aí aqui eu botei umas capinhas aqui abaixo, ali no alto quadradinho era uma capinha de um disco, e aqui embaixo são uns livros que eu participei, eu ajudei a organizar. Esses dois últimos, principalmente, pode passar para a próxima tela, eles foram organizados assim, pela Associação Psicodélica do Brasil. O vermelhinho é uma apostila, é importante eu citar aqui como referência para quem tem interesse no assunto. É uma apostila que está disponível em PDF, a gente fez para distribuir, eu elaborei o texto a partir da experiência de mini curso que oferecemos sobre o tema de introdução ao uso de psicodélicos em psicoterapia pela Associação Psicodélica do Brasil. Então, esse material, essa apostila está disponível em PDF, vocês podem baixar, e também eu marquei abaixo esse livro, que é o primeiro volume de uma coleção que a gente está lançando agora esse livro, tá? Hoje divulgamos o último vídeo da campanha de lançamento do livro, que fizemos pequenos vídeos com os textos, os autores falando a respeito dos textos que escreveram para o livro, da Associação Psicodélica do Brasil, um livro que reúne, digamos, aprofunda um pouco mais algumas questões levantadas na apostila, e ele não é feito, claro, o livro em si derivado da apostila, mas ele traz debates sobre as pesquisas científicas atuais no Brasil e discute temas ligados à questão da saúde, como usos terapêuticos e a redução de danos. A Associação Psicodélica do Brasil, pode passar o próximo, por favor. Ela foi fundada em 2015, então, por usuários, profissionais, ativistas e pesquisadores com interesse nos saberes, práticas e políticas que influem na experiência de usuários e não usuários de substâncias psicodélicas. No entanto, esse não usuário significa sociedade como um todo, porque todas as pessoas que estão, de alguma maneira, envolvidas com essas experiências. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre a associação psicodélica, tem aí embaixo também o endereço da página da associação, que vocês podem visitar, dar uma olhada lá na internet, que conta um pouco o histórico, as atividades, assim, nossa estrutura. Mas eu vou apresentar um pouquinho, rapidamente, a estrutura, porque diz respeito a um ponto importante para esse tema de hoje. Pode passar para o próximo. Atualmente, a gente está funcionando com 5 frentes de ação. O coletivo Brisa, que é um coletivo de redução de danos, que é o que está há mais tempo, digamos, em ação aí, começou bastante tempo atuando em redução de danos em contexto de festa, agora tem feito algumas outras intervenções, também está buscando intervenções em outros contextos também. O Centro de Estudos em Psicodelia, que é o que organiza os minicursos, a gente já teve minicurso de introdução ao uso de psicodélicos em psicoterapia, minicurso de cultivo de cogumelos, e também o próprio grupo de estudos em microdosagem, que aqui aparece como mais uma organização, porque ganhou também autonomia esse grupo de estudos, assim, em termos de trabalho. Tem o NEPS, que é o Núcleo de Estratégias em Psicodelia Social, que está, na verdade, sendo formado ainda, está em estruturação para propor atividades de intervenção visando justiça social e inclusão. E a TRIP, que é o que eu vou falar um pouco mais, que é Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Pode passar, por favor, para o próximo. A integração, né? A integração, como a Débora apontou aqui antes para vocês, assim, a integração ela aparece como uma etapa fundamental da psicoterapia com psicodélicos, até mesmo nas pesquisas, o formato geral, como ela indicou, nos estudos sobre os potenciais terapêuticos de psicodélicos, trabalham justamente com 3 etapas, basicamente, que seria uma etapa de preparação. E essa preparação aqui é dita preparação, digamos, da pessoa que vai participar da sessão terapêutica, que no caso estamos falando da psicoterapia, da terapia psicodélica, as etapas. Então, assim, a preparação envolve
informações, envolve um conhecimento maior, uma avaliação da avaliação do sujeito em termos orgânicos, em termos psicológicos, assim, uma avaliação e uma preparação para a experiência com algumas informações sobre o uso da substância, a duração dos efeitos, como vai ser, digamos, a experiência. E isso pode ter uma duração, uma quantidade de encontros variáveis. E também isso varia. Eu estou falando que isso está presente em todas as pesquisas. Nas pesquisas, isso varia. E eu quero valorizar uma coisa, que nas pesquisas, normalmente o formato de tudo isso é muito curto e muito rápido pelo custo das pesquisas. E normalmente, então, trabalha-se com um tempo, digamos, bem encurtado mesmo, por causa da perspectiva de pesquisa. E isso quando a gente pensa na efetividade de uma terapia, essa questão já não se coloca, assim, da duração, não tem essa restrição, se coloca, digamos, de outro modo, então essa duração é mais variável. E essa preparação pode ser, por isso mesmo, essa preparação pode ser compreendida, até mesmo, ela pode se dar, digamos, a pessoa dentro de um processo terapêutico dela, por exemplo, agora que está circulando bastante informação sobre o uso terapêutico de psicodélicos, uma pessoa está por exemplo, com depressão e está insatisfeito com os medicamentos que está tomando e resolve, ao saber disso, tentar, digamos, experimentar isso. Mas essa pessoa tem um acompanhamento. Se ela tiver um acompanhamento, um bom acompanhamento, esse processo já vai ser construído a partir do acompanhamento que essa pessoa o acompanhamento que está sendo realizado. Se ela faz uma psicoterapia, por exemplo, isso pode ser trabalhado já na própria psicoterapia, isso começa a ser trabalhado. Então, essa noção de preparação ela é variável, assim como também ela vai ser recebida pelos profissionais, digamos, específicos que vão estar trabalhando para oferecer a terapia psicodélica. Tem o acompanhamento da pessoa sobre os efeitos da substância, que seria uma outra etapa, num ambiente propriamente preparado, que é o que na terapia psicodélica, no modelo da terapia psicodélica, digamos, é o grande momento, é o momento em que se acompanha a pessoa sobre os efeitos da substância e se prepara o ambiente também, porque aí, no caso, em geral, nas pesquisas que apresentam os usos terapêuticos dos psicodélicos, assim como em grande parte das práticas, a trilha sonora é um elemento importante. Muitas vezes as pessoas estão de olhos vendados, ouvindo em fones de ouvido ou em caixas. Varia algumas questões acerca da trilha sonora, mas esse não é o assunto de hoje. Assim, tem cuidados com a iluminação, com a ventilação, com a acessibilidade, acesso ao banheiro, por exemplo. Então, assim, é um ambiente preparado e uma certa postura de acompanhamento ali, que é uma postura mais, digamos, passiva, no sentido de que não é o menos interventivo possível e menos interpretativo possível. Mas aí o que acontece é que em todos esses processos tem reserva uma fase chamada de integração. Essa fase, ela pode ocorrer ao final dos efeitos agudos, ou seja, a pessoa, ao longo de uma experiência que leve cerca de 8 horas, por exemplo, ao final daquelas 8 horas, ela pode conversar com algum profissional que ajude já naquele momento. Existem várias formas disso ocorrer, a integrar aquilo que foi vivido na experiência. Isso pode ser feito numa sessão posterior, pode não ser feito nesse momento, pode ser feito em várias sessões ou mesmo no transcorrer de um processo terapêutico, porque aí entra uma questão que diz respeito à dimensão temporal desse processo de integração, que é diferente da duração da experiência dos efeitos agudos durante o uso da substância. E esse vai ser um elemento importante para a entrada, no caso dos terapeutas. Pode passar, por favor, para o próximo. Então, assim, definindo o que é a chamada integração psicodélica, porque aí, considerando que toda a terapêutica psicodélica vai envolver uma fase de integração, e mesmo nos usos xamânicos também há uma fase de integração, de conversa sobre o sentido, parte das coisas são integradas na experiência, há um campo específico. Esse campo a integração psicodélica é um campo que ele está crescendo, é um campo crescente da clínica que visa ajudar as pessoas a extrair insights das suas experiências psicodélicas de forma a usá-las como ferramentas de crescimento. Então, a pessoa extrair insights
das experiências psicodélicas, como a Débora ressaltou bastante a questão de valorizar a experiência, né? Mais do que, inclusive, o efeito farmacológico direto, uma observação farmacológica, assim, como um efeito direto, e observar como é que o efeito está relacionado à experiência. É nesse sentido até que, por exemplo, justamente a cannabis, a maconha, ela pode ser considerada, sim, um psicodélico, se você considerar que ela pode proporcionar experiências de alteração do espaço-tempo, experiências de perturbação de certos sentidos, até mesmo da identidade, que podem também, através das suas próprias bad trips, aí, sendo bem integradas, ajudar a produzir novos insights. E o campo da integração psicodélica é esse campo de cuidar da experiência mesmo, que é de produzir insights a partir dessas experiências psicodélicas. Então, daquilo que foi vivido na experiência. A prática da integração, então, ela é compatível com distintas abordagens clínicas. Então, assim, ela não é um campo específico, ela pode ser praticada por pessoas que têm a sua formação na psicanálise, na gestalterapia, na esquizoanálise, na análise junguiana, bioenergética, transpessoal, por exemplo. Não é essas, por exemplo, isso a compatibilidade, e pode incluir técnicas diversas, que são inclusive as chamadas técnicas integrativas, né? Como yoga, meditação, técnicas de meditação mindfulness, ou mesmo uma escuta guiada, uma escuta ordenada, organizada, de uma música, de uma playlist própria, favorecedora desse tipo de experiência. A ênfase seria, então, menos na técnica, na questão da técnica especificamente, e muito mais na postura ética e no tipo de relação terapêutica que se desenvolve. E por que isso? Assim, por uma questão muito simples. Muito simples. Pode passar, por favor. É porque simplesmente não adianta a pessoa ter uma experiência maravilhosa, relatar que viu isso e aquilo e não conseguir integrar no seu dia a dia, na sua vida, lições que modifiquem o seu dia a dia. É óbvio que se a substância se o uso da substância pode provocar uma sensação temporária de encontro com a divindade, isso não garante que essa sensação temporária, como fazer para ela para se desdobrar numa conduta, numa competência ética no dia a dia, nisso que aparece muitas vezes como ampliação da consciência, mas também pode aparecer estranhamente para algumas pessoas, assim, isso que por um lado é dissolução do ego, é vivenciado como dissolução do ego, pode redundar muito rapidamente num ego inflado, assim, ou pelo menos uma aparência de ego inflado, e a pessoa muito rapidamente aparecer como um grande revelado, senhor da verdade, rapidamente grande conhecedor, eu conheço o outro lado, os antípodas da mente, e isso não produzir, digamos, o que seria verdadeiramente uma dissolução dessa modalidade de controle egóico tão produtora, digamos, de neurose, por exemplo, né? E vamos passando então para o próximo, por favor. Nas experiências, assim, teve um trabalho que foi citado aí do Imperial College London pela Débora, justamente relacionado ao tratamento da depressão com psilocibina. E uma coisa muito importante que aparece ali é exatamente a importância do manejo das experiências intensas que ocorrem durante esse tratamento da depressão com a psilocibina. Não é somente a entrada da substância e os seus efeitos que vão produzir, digamos, os resultados clínicos. Embora seja possível, sim, haja relatos de pessoas que utilizaram
substâncias psicodélicas mesmo em ambiente de festa e tiveram experiências com efeitos terapêuticos ou experiências de caráter místico, experiência de caráter revelador espiritual. Mas, assim, quando a gente para propor um dispositivo, estamos falando de questões muito sérias, assim, uma pessoa que vai buscar, digamos, um atendimento, ela busca segurança, o que é direito, óbvio, ela busca muitas vezes a solução para um tratamento, para um problema que ela já está buscando solução há bastante tempo, já está frustrada há bastante tempo, ou seja, o problema se agrava na própria frustração. Então, assim, há todo um depósito de expectativa aí que entra, que pode tanto entrar, por um lado, como para ser considerado como um efeito placebo, que ajuda a eficácia de qualquer tratamento que apareça como inovador, apareça como uma nova promessa, inicialmente, né, assim, que aumente a sensação de eficácia, mas também cria digamos, todo um campo propício para que algumas experiências ocorram mais intensas que necessitam de um manejo justamente para que elas possam se desdobrar. E aí, citando aqui esse artigo que tinha sido mencionado, dessa pesquisa que a Débora tinha mencionado, eles falam que um princípio orientador da psicoterapia psicodélica é que a ocorrência de uma experiência psicológica profunda e potencialmente transformadora é fundamental para a eficácia do tratamento. Ou seja, aquilo que ela estava apontando em relação à necessidade de união da psiquiatria com a psicologia, ou da utilização de um paradigma efetivamente biopsicossocial, realmente integrando essas dimensões, a dimensão da substância, das afinidades psicotrópicas ali entre organismos e moléculas químicas, assim como também da quantidade da substância, da natureza da substância como do sujeito, em seu estado fisiológico, a presença de patologias, seu estado de preparação, suas expectativas e tudo mais. Então, assim, o que eles observam nesse estudo é exatamente essa observação. Ela não é original no sentido de que ela começa aí. Eu só estou trazendo essa citação como importante, assim, porque inúmeros estudos vão estar se baseando nisso, até porque muito antes desses usos que nós temos na ciência, desde do que hoje em dia chama-se novo renascimento psicodélico, porque já teve um período anterior chamado de renascimento psicodélico, que foi na década de 50, de 60, com muitas pesquisas. Mesmo antes disso, muito antes, ou em outros contextos, a gente percebe que no uso ritual há toda justamente uma preocupação com a construção do ritual e a construção do sentido, que no caso do uso religioso, ele é integrado pela própria religião, né? A pessoa que frequenta um rito, como um rito ayahuasqueiro, aquele rito ele ajuda a organizar aquela experiência vivida em comunhão. Então, assim, e que tipo de experiência é essa? Pode passar, por favor, o próximo slide. Recebe nomes diversos. Eu coloquei aqui uma lista de nomes pelos quais elas são chamadas, mas tem outros. Eu acho até que eu não botei dissolução do ego aí, porque eu me lembrei que a Débora mencionou. Mas são experiências místicas, experiências de arrebatamento, experiências de pico, experiências de dissolução do ego, experiências transpessoais, de flow, gnose psicodélica. São termos diferentes utilizados por autores diferentes para dizer respeito ao mesmo campo de experiências que no caso lá, quando eu falei da minha formação, por exemplo, no caso da chamada psicologia anomalística, todas elas são consideradas assim, anômalas no sentido de que são experiências num estado, digamos, não ordinário de consciência. Então, todas envolvem alguma alteração e com essa alteração, inclusive é interessante que essa psicologia anomalística traz um elemento interessante que combina bem com a perspectiva antimanicomial, que é o fato de que essas experiências, elas não são em si boas ou ruins, assim, elas podem aparecer, elas são muito intensas, sim, então elas parecem, digamos, a princípio, ou muito boas ou muito ruins, e elas têm suas versões e seus desdobramentos, assim. Então, uma experiência mística, ela pode ser vivida de uma forma atormentadora e confundida justamente com
um delírio, uma alucinação, até porque a alucinação em si, né, ela como experiência, ela também não é qualificada, assim, uma percepção sem objeto, ela não é qualificada. O que vai qualificar como patológico vai ser num certo contexto no qual faz com que ela seja vivida de uma forma invasiva, ameaçadora, dolorosa, angustiante. Assim, são algumas coisas que paralisam, porque se a pessoa está de boa com aquilo, assim, pouco importa para o pai de santo a opinião de Raimundo Nina Rodrigues a respeito dele, de Lombroso a respeito da experiência dele, se é delírio, se não é, pouco importa, porque o que está acontecendo ali é de outra natureza, sim, não é patológico, assim, é produtor de laço. Então, assim, é produtor de conexão, de laço, então não seria patológico. Por outro lado, pode passar para o próximo, por favor. A gente está falando de depressão e eu fui te trazer essa estética, assim, né? Que ela realmente, assim, eu tentando formular assim uma imagem da depressão, eu diria que ela envolve justamente um certo desencanto, um desencantamento, um monocromático, assim, uma vida cinzenta, com a realidade concreta, um certo desinvestimento de desejo, numa temporalidade circular, em que as possibilidades de mudança não são sensíveis para quem sofre e qualquer tentativa de ação parece injustificada. Então, ou seja, é como se a pessoa tivesse presa assim, naquilo que não adianta muito, a ação não adianta muito, porque as coisas não vão mudar, não vão adiantar, não vão melhorar. Mais do que uma questão de uma tristeza em si, né, assim, é uma questão de uma impossibilidade de ação, uma dificuldade de fazer, não adianta, uma desmotivação geral, algo que impede, algo que não colore, né? E isso fica nesse remoer, parece que é como se estivesse preso num círculo, assim, uma visão de tempo que parece que justamente nunca se vai sair daquele círculo do que não adianta. E aí pode passar para o próximo slide, por favor, que é justamente isso que seria uma história, por um lado, que se repete circularmente, mas que, por outro, que é justamente monocromática, uma experiência estagnada, circular, mas, por outro, como A História Sem Fim é também o título de um filme, né, um filme de 1984, que é muito interessante porque, justamente, no próprio filme tem um menino, Nathan, que não, Bastian, desculpa, Nathan, não. Bastian, que ele de alguma forma, ele está vivendo que poderia se considerar uma depressão infantil, assim, ele se encontra através da literatura com uma história que fala da ameaça que o nada representa a fantasia. Então, assim, é bem alegórico, assim, que o que ameaça é um nada, é um vazio, é uma falta de sentido, é uma falta de... E o que poderia se contrapor é a fantasia. E no filme é bem um caminho que aparece, senão, é uma luta entre a possibilidade de criar e o aniquilamento pela impossibilidade de criar. E aí pode passar para o próximo, por favor. Já estamos quase encerrando. Então, assim, o uso de psicodélicos, a experiência psicodélica, ela tem uma fenomenologia própria, em que, como a Débora foi destacar ali a diferença em relação às alucinações, né, eu já mencionei também um pouco o que é mais caracteristicamente patológico nas alucinações psicóticas, assim, e o que se diferencia aqui, é que, em geral, nessa fenomenologia da experiência psicodélica, apesar de existirem várias cartografias dessa experiência, vários autores desenharam etapas e fases dessa experiência psicodélica, há um elemento, pelo menos a destacar, que é esse elemento de perturbação dos sentidos, assim, que envolve muitas alterações de imediato, no primeiro nível, assim, que se coloca para nós como psicólogos, assim, na senso-percepção, exatamente essas alterações que muitas vezes aparecem através, não exatamente de alucinações, embora, dependendo do uso da substância, possa ocorrer, digamos assim, a contemplação de imagens completas, mas, assim,
muitas vezes o que acontece é uma super intensificação de detalhes e matizes e uma abertura da percepção para matizes não antes percebidos. Então, por exemplo, as cores são incríveis, mas assim, elas são tem algo que soa misterioso, soa surreal, mas que pode ser deparado com a realidade, faz parte da realidade. Mas naquele momento ganha cores tão fantásticas, assim, ou sonoridades, ou aromas, ou formas de agir que tão fantásticas e fantástica que na ambiguidade do sentido do tema, né, que pode ser tanto com uma ideia de fantasia, uma ideia animada de positivo, daquilo que se projeta como desejo, como também os fantasmas, né, aquilo que assombra, né? Então, ela guarda isso que é da ordem do fantástico, mas em que ambos, mesmo que a sombra, nesse caso, é como parte de uma riqueza. É como os monstros, até nessa própria imagem que está aí, o monstro de pedra, por exemplo, assim, o que guarda de assombroso num primeiro instante e que aparece em seguida como parte de uma magia. Tudo fazia parte de uma magia que se opunha ao nada. Então, a experiência psicodélica, o uso da substância, muitas vezes assim, pode produzir um super investimento, assim, isso que a Débora também destacou como um efeito mais rápido, assim, porque rapidamente altera, digamos assim, tem uma sensação muito rápida que se reflete muito no humor também, independente da ação direta farmacológica. Há muitas coisas ligadas ao tipo de experiência, às vezes ao tipo de, como no caso, por exemplo, dos frequentadores de cultos ayahuasqueiros, que vivem uma peia e buscam essa peia como uma forma de limpeza, como uma forma de purificação, assim, de purga. Muitas vezes a experiência é vivida assim. Então, diferente de você tentar aplacar um sentimento ruim, é como se ele abrisse um espaço para que aquilo aflorasse, desse um destino de uma forma meio fantástica, porque justamente tem um pouco da linguagem onírica. Então, assim, a experiência psicodélica ela acaba hipercolorindo essa forma. Ela serve de imediato, ela pode servir para hipercolorir essa forma monocromática de perceber o mundo na depressão. Ela pode provocar um certo de reencantamento no concreto. E como assim, nesse reencantamento, é como no caso da própria experiência que a Débora tinha mencionado do Albert Hofmann, do químico que sintetizou originalmente o LSD. Ele menciona muito belamente que o mais incrível, depois dessa experiência que ele chegou a temer ter enlouquecido, ou ter sido irresponsável de ter tomado a substância até então desconhecida, cuja ingestão era até então desconhecida pelo ser humano, que ele que havia sintetizado. Mas ele, no dia seguinte, ele narra que o mais encantador era, depois de passar esses efeitos agudos, o que é chamado o afterglow, que são os efeitos imediatamente seguintes. E aí, como fazer durar esse afterglow, esse pós-efeito, então, que vem depois de passar os efeitos agudos da ingestão da substância? E aí pode passar para minha última parte da explanação aqui, por favor. Eu elenquei aqui, estão me indicando que temos 10 minutos. Okay, eu elenquei aqui algumas competências, então, que seriam necessárias para habilidades e competências para psicoterapeutas de integração, para trabalhar com a integração. E aí, assim, eu só vou falar muito rapidamente, sem uma sólida experiência em ao menos uma abordagem clínica, mas uma necessária abertura para outras perspectivas e técnicas. Isso é muito importante, não vou poder discutir aqui, mas é bastante importante. Um conhecimento abrangente dos efeitos dos psicodélicos. Uma postura acolhedora, antimanicomial e de redução de danos. A valorização da diferença e da liberdade cognitiva. E isso aqui só precisa exemplificar, por exemplo, a liberdade de crença. Uma pessoa que é um ateu que, de repente, no meio de uma experiência psicodélica, se converte a uma religião qualquer. Isso, como experiência, deve ser acolhido. Por exemplo, só para dar esse exemplo, poderiam ser inúmeros outros, a consciência dos próprios limites do trabalho clínico. Não se trata de uma panaceia, há riscos, há muitas questões a serem pensadas, que também não vai dar para explanar mais, e um compromisso ético-político com a inclusão, ou seja, tentar sempre pensar, não se trata aqui de criar uma nova técnica, é muito menos uma técnica excludente. Todo objetivo, movimento inclusivo. Então, pode passar, por favor, para o último.
slide. Então, agradeço vocês, assim, tem o contato ali, meu, tem da APB e da TRIP, para quem quiser, enfim, conversar mais, falar mais, e agradeço para vocês a oportunidade e lamento o problema da conexão.